Quem nunca sentiu aquele frio na barriga antes de postar uma opinião um pouco mais controversa? Esse medo, essa ideia de que um deslize, uma palavra mal colocada pode simplesmente destruir uma reputação da noite para o dia, isso não é só uma ansiedade moderna, não. Na verdade, isso ecoa um comportamento humano muito mais antigo e profundo. O medo do julgamento público e, claro, da exclusão. Então, a ideia central da nossa análise hoje é basicamente essa. As ferramentas que a gente usa para humilhação pública, elas evoluíram. As fogueiras de madeira foram trocadas por tribunais de hashtags. Só que a mecânica psicológica por trás daquele desejo de expulsar o diferente, de tirar a pessoa do grupo, continua assustadoramente a mesma. Para a gente entender por que isso acontece, a gente precisa olhar para dentro da nossa própria cabeça. A neurociência nos dá umas pistas fascinantes sobre por que punir os outros pode, de fato, gerar uma sensação de prazer e reforçar os laços sociais. O grande motor por trás de tudo isso é o que chamamos de indignação moral. É uma resposta emocional muito intensa que aparece quando a gente percebe que alguém violou aquilo que o nosso grupo social considera certo. Não é só uma discordância, sabe? É um impulso poderoso que exige uma reação, que clama por uma punição. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente expressa essa indignação e participa da punição de um transgressor, o nosso cérebro nos dá uma recompensa. A amígdala, que é o nosso centro de detecção de ameaças, ela dispara. E logo em seguida o centro de recompensa é ativado, liberando uma sensação de prazer e, o mais importante, de pertencimento, de que estamos do lado certo do grupo. E esse mecanismo todo fica ainda mais forte em momentos específicos. A história e a psicologia social mostram isso claramente. Em tempos de crise, de escassez, quando o controle sobre o clima ou sobre um vírus escapa das nossas mãos, a gente busca controlar o comportamento dos outros. A sociedade se torna mais rígida, mais punitiva, para sentir que tem as rédeas de alguma coisa, entende? Ok, vamos agora analisar um pouco mais a fundo os padrões que se repetem nessa história de humilhação pública. E aqui está uma das táticas mais eficientes, tanto naquela época quanto agora. A acusação de bruxaria era impossível de refutar. Como é que alguém prova que não fez um pacto invisível? Hoje, um tweet tirado de contexto pode viralizar numa velocidade que atropela qualquer presunção de inocência, tornando a defesa quase impossível. Mas, veja bem, nem sempre a questão é justiça. As caças às bruxas eram muitas vezes movidas por inveja, por ganância, pelo desejo de melhorar o próprio status social. Ao apontar o dedo, o acusador se posiciona como um membro virtuoso, um protetor da comunidade. Isso soa familiar no contexto da sinalização de virtude online? Aquela prática de expressar opiniões só para mostrar o quão moralmente correto se é? Pois é. Vamos agora pensar no impacto mais amplo da punição pública. Porque a história não é só sobre a vítima, é sobre o efeito que isso causa em todo mundo que assiste de camarote. É o que a gente chama de efeito intimidador. Ver alguém ser publicamente destruído por um desvio da norma envia uma mensagem bem clara para todo mundo. Não se atrevam a errar. Não ousem pensar diferente. O resultado psicológico disso é uma cultura de conformidade, toda movida pelo medo. Esse medo todo acaba criando um ambiente de autocensura generalizada, onde ficar em silêncio se torna a opção mais segura. Quando o custo de um erro é tão alto, as pessoas param de explorar novas ideias, o que acaba sufocando a criatividade e a capacidade de aprendizado da sociedade como um todo. Diante de um padrão tão antigo e tão enraizado, a pergunta que fica é: estamos condenados a repetir isso para sempre? A resposta, felizmente, é não. A gente pode aprender a quebrar esse ciclo, e isso começa com uma mudança de mentalidade consciente. O ponto-chave é este. Não se trata de abolir a crítica ou a responsabilidade por erros. Claro que não. A questão é construir uma cultura onde o erro pode ser seguido pelo aprendizado e pela reparação, em vez de levar ao ostracismo, ao exílio permanente. A psicologia nos oferece ferramentas bem práticas para isso. Da próxima vez que vier aquela onda de indignação, vale tentar esse processo. Primeiro, apenas observa o impulso, sem agir. Segundo, pause, respire fundo. Isso cria um espaço entre o estímulo e a reação. Terceiro, pergunte-se: o que eu não sei sobre este contexto? E quarto, escolha a curiosidade. Tente entender, em vez de sair condenando. Este slide resume a escolha que a gente tem em cada interação.
O julgamento impulsivo quase sempre leva à exclusão e à polarização. A curiosidade consciente, por outro lado, abre caminho para o diálogo, para o entendimento mútuo e, no fim das contas, para o crescimento tanto individual quanto coletivo. E assim, a gente encerra esta análise com uma reflexão. As sombras da caça às bruxas ainda caminham com a gente, mas nós temos o poder de escolher não acender a próxima fogueira. A questão que fica é: o que a gente realmente ganha com a punição instantânea? E o que nós perdemos como sociedade quando trocamos a chance de um diálogo pela satisfação imediata da condenação?